Então, bom dia, gente. Meu nome é Matheus, sou professor de História. Então, hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante. Vamos começar por essa indagação. O que é história? Para você, o que é história? História é o que? É um livro? É um filme? É uma música? Sim, tudo isso pode ser história. Então, vamos começar falando do assunto através dessa frase de Mark Bloch, que é o que? A história tem o objetivo homem, e por isso ela é a ciência que estuda os homens no tempo. Então, o que ele quis dizer com isso? Por quê? Porque o homem, ele interage com o tempo. Então, o tempo, ele é um plasma, que dentro desse plasma vai ocorrer essas interações. Se formos pensar em uma ordem cronológica de acontecimentos, o que vai acontecer? Vamos iniciar da pré-história e vamos até a idade contemporânea, que é a idade de hoje. Então, vamos perceber que existiram vários acontecimentos. Então, esses acontecimentos ocorrem devido a essa interação do homem com o tempo. Então, é nesse plasma que vai ocorrer todos esses acontecimentos importantes, tanto para o nosso presente, mais importante ainda para o nosso futuro, que eles vão nos dizer o que aconteceu anteriormente, o que aconteceu com nossos ancestrais, beleza? Então, assim, no tempo que estudamos os acontecimentos históricos, então percebam comigo, é muito importante estudarmos os acontecimentos históricos. Por quê? Porque vamos ter essa noção do que aconteceu anteriormente. Mas, professor, por que a gente tem que estudar a história? Por que a gente tem que estudar esse tempo, esses acontecimentos? Percebam que se eu cair, eu vou me ralar, então vai ficar uma marca em mim. Então, cada passo que o homem dá dentro dessa história, dentro desse tempo, ele vai deixando uma marca. Então, assim, nós só vamos saber da passagem do homem por onde? Aqui na América, pela Serra da Capivara, pelas pinturas rupestres. Então, temos aqui essa videoaula, que é uma marca no tempo, que é uma marca histórica, que vamos, sei lá, daqui uns 100 anos ainda ela vai existir. Então, essa é a minha interação, eu, professor Matheus, essa é a minha interação no tempo. Então, essa é a interação dos acontecimentos. Então, dentro desses acontecimentos, dentro desse tempo, a gente estuda isso, a gente sabe isso através de quê? Das fontes históricas. Então, vamos perceber o quê? Que existe três tipos de fontes históricas: as orais, que são os testemunhos, as lendas; os objetos, que podem ser as obras de arte, os fósseis, alguns instrumentos; e a escrita, que são as cartas, os diários e os jornais. Então, percebam a importância das fontes históricas, porque através delas estudamos o quê? A história. Através delas tivemos o quê? O indício do desenvolvimento da nossa população. Podemos dar, como eu disse, o exemplo que são as pinturas rupestres, são o quê? São os tipos de objetos que são usados como fontes históricas. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui na América, foi o quê? Foi um exemplo de uma fonte histórica escrita, beleza? Então aqui, esses são os três elementos importantes para esse desenrolar da história, que é o que? O homem, o tempo e o documento histórico. Então, perceba o elo de ligação entre esses três elementos. Então, o homem, ele faz a história. Então, ele interage com o meio. O tempo, essa ordem cronológica, é esse plasma que envolve todos os acontecimentos, e os documentos históricos vão nos dar o quê? O indício da passagem do homem, o indício da interação do homem no meio. Então, dentro desse plasma, que é o tempo, a gente pode diferir dois tempos: o tempo cronológico e o tempo histórico. Então, o tempo cronológico pode ser contado por agrupamento de dias, semanas, anos, meses. Então, perceba que o nosso tempo cronológico tem o quê? 365 dias, ocorrem acontecimentos dentro desse ano. Por exemplo, esse ano, um exemplo que a gente pode dar e que estamos vivendo é o que? O coronavírus. Então, esse é um acontecimento dentro do tempo cronológico. Por quê? Porque ele está durando uma certa quantidade de dias, meses. E outro exemplo que a gente pode usar é o tempo histórico. O que é esse tempo histórico, professor? São agrupamentos de humanos a quais provocam mudanças sociais, ao mesmo tempo são modificados por ela. Então, perceba o que eu já havia falado anteriormente, que o homem, ele interage com o tempo. Então, essa interação gera o quê? Mudanças.
Perceba a importância do agente homem no tempo, perceba a importância dessas modificações, perceba o que? As fontes, a importância das fontes para termos noção desses acontecimentos. Então, dentro desse tempo cronológico, dentro do tempo histórico, existe essa divisão do tempo, que é o que? A pré-história, antes da invenção da escrita, a Idade Antiga, desenvolvimento da escrita, que foi o início da escrita pelos sumérios, a Idade Média, que teve início em 476 até 1453, a Idade Moderna, que teve o início de 1453 até 1789, e hoje a Idade Contemporânea, que marcou o início com a queda da Bastilha até a atualidade, que foi na França a queda da Bastilha. Então percebam, os passos importantes que o homem dá. Primeiro, não havia escrita. Surgiu a escrita e deu início à Idade Antiga. Depois da Idade Média, que ocorreu vários acontecimentos, deu início à Idade Moderna, que foi... Podemos usar o Renascimento como uma data importante, como um marco importante. E depois da Idade Contemporânea, a queda da Bastilha, que aconteceu na França. Então, assim, o que podemos mais dizer sobre o que é história? Então, para a gente estudar história, a gente precisa de quê? De linhas teóricas. A gente precisa ver autores que escreveram história. Então, as escolas historiográficas foi um ponto muito importante para estudarmos a história. O que é isso? É necessário conhecer dentro da história as linhas teóricas, no qual através delas escrevemos a história. Então, a história foi escrita através de quê? De linhas teóricas. E hoje a gente pode falar que existiram 3 linhas teóricas importantes. Entendeu? Que foi o quê? O positivismo, o marxismo e a nova escola. A gente vai estar falando inicialmente do positivismo, que surgiu com Auguste Comte. Então, o positivismo, o que ele propõe? Propõe a ideia de neutralidade na escrita dos fatos. Então, professor, o que o positivismo de Auguste Comte quer dizer? Então, ele propõe a ideia de neutralidade da escrita dos fatos. O que é isso? Ele sugere que não podemos colocar emoção no momento que analisamos as fontes históricas. Entendeu? Não vou chegar e vou ler uma carta e vou colocar meu pensamento, que pode ser diferente do escritor da carta. Então ele propõe essa ideia de neutralidade. Então ele limita o aluno a memorização de fatos isolados e dados. O que ele quer dizer com isso, professor? Assim, muito fácil. Vemos a importância dos grandes acontecimentos para o positivismo, entendeu? Então, é muito importante você memorizar qual foi o dia exato da data desse acontecimento. Por quê? Porque para o positivismo só é escrita apenas as verdades dos grandes vencedores. Então, os grandes vencedores é que vão escrever a história, excluindo totalmente as outras verdades que existem. Por quê? Porque existem outras fontes históricas. Se existem outras fontes históricas, vão existir outras verdades. Entendeu? Então, o positivismo, ele exclui totalmente essa linha de pensamento de que existem outras verdades. Então, o positivismo, existe apenas uma verdade única, que é a verdade de quem? Do conquistador e do vencedor. Então, o positivismo admite apenas o que é real, palpável, aquilo que é inquestionável. Então, por isso, é importante os documentos reais, outras cartas escritas que falam o quê? Sobre essas conquistas, esses desbravamentos. Por isso que o positivismo, ele tem essa linha palpável, essa linha de que existe apenas uma verdade. Então, continuando, outra linha importante para essa escrita da história é o que? O marxismo. O que o marxismo propõe? Ele propõe a luta pelo fim do capitalismo, que as massas trabalhadoras possuam os meios de produção, assumindo o poder político e econômico. Então percebam que do positivismo para o marxismo ocorre uma mudança de que ele vai tirar o marxismo, a visão do vencedor, atribuindo essa visão ao que? A minoria, a classe trabalhadora. Então ele vai propor o quê? A luta pelo fim do capitalismo e que as massas trabalhadoras assumam o poder os meios de produção. O que mais que ele vê? Ele vê o operário como vítima do sistema econômico e ele investiga os fatos e problemas sociais decorrentes, com focalização na luta de classe e seus modos de produção. Então,
do positivismo para o marxismo já tem uma mudança considerável, que o positivismo, podemos dizer, ele já analisa a macro-história, a maior história, e o positivismo a micro-história. Então, ele vai tirar a atenção do quê? Das grandes verdades, dos grandes atores históricos que fizeram a história, trazendo para quem? Para os micros, para as pequenas classes, para os trabalhadores. Então, essa é a mudança que ocorre do quê? Do positivismo para o marxismo. Então, essa última fase, é importante a gente ressaltar que dentro dessa última fase, tiveram três divisões, então três microdivisões de fases. O que acontece? A primeira fase ela é encabeçada por Luciano Freire e Marco Bloch. O que eles queriam dizer? Eles queriam dizer que toda vivência é portadora de uma história, então qualquer pessoa pode fazer história. Eles queriam acabar com esse mito do positivismo, que dizia o quê? Repetindo, das grandes verdades, da datação, que isso não era importante para a escola nova. O que é importante aqui? Fazer história, independente de qualquer coisa. Então, o responsável pela segunda fase é Fernando Brudel, que ele veio para o Brasil e fundou a USP. Então, percorrer caminhos de um tempo mais longo a fim de entrar em contato com a estrutura social e econômica da sociedade em questão. O que ele quer dizer com isso? Que a gente entrando em contato com a estrutura social, entrando em contato com as várias histórias, a gente vai saber dessa sociedade. E além disso, ele vê que o tempo é dividido em uma pequena duração, uma média duração e uma longa duração. E por último, Jacques Legoff, um grande historiador importante, ele aborda uma história bem mais vasta. Como assim, professor? Como eu havia dito, o positivismo ele se encaixa em apenas um tipo de história. Já a escola nova se encaixa em uma aresta maior de história. Por exemplo, uma música pode ser uma história, um livro pode ser uma história, uma pessoa pode ser uma história. Então, o homem ele interage diretamente com a história. Lembra que eu falei do tempo? Lembra que eu falei do plasma? Que existe uma linha de tempo, existe uma linha cronológica. Então, Jacques Legoff ele indica isso, que o homem vai começar a fazer história com várias coisas. Ele não vai apenas se fechar um tipo de história. Ele vai abrir a mente e ver o que? Eu posso fazer várias histórias. Eu posso usar várias coisas para fazer a história. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o assunto, o que é história. Então, tentei repassar para vocês a importância da história. Tá certo? Então, muito obrigado. Deixe seu like e se inscrevam no canal.